E aí, pessoal, para a gente amarrar essa parte aqui de febre reumática, tá? Eu vou te dar algumas questões aqui e tentar fazer uma revisãozinha, né? Tratando dessas questões. Compartilha esse vídeo, tá? Te agradeço demais. E vamos lá para o trabalho aqui. Vamos aquecendo, questão fácil. A questão é feita da seguinte forma, diz: o agente etiológico da febre reumática é... De certa forma, na minha opinião, eu achei uma questão mal feita. Porque não é que você tenha que seja o agente etiológico da febre reumática, que a febre reumática vai gerar anticorpos e os anticorpos vão atuar, certo? Mas o que ele está se referindo é o agente etiológico que gera a faringoamigdalite, certo? E para posteriormente haja uma produção de anticorpos aqui, certo? Que causa a característica da febre reumática, que eu tratei disso tudo na parte teórica, certo? Mas é o Streptococcus pyogenes, ou estreptococo beta-hemolítico do grupo A, tá certo? Que seria a nossa resposta, certo? Então, uma resposta direta, não tem o que falar aqui, tá certo? O desavisado pode confundir com o estreptococo beta-hemolítico do grupo B, tá certo? Mas não seria do grupo A, tá bom? Que é o Streptococcus pyogenes. Continuando, diz: um menino com 12 anos de idade é trazido pelo pai ao ambulatório de pediatria. Menino de 12 anos de idade, certo? Na história, apresenta febre e dor intensa nas articulações do joelho há uma semana, a qual passou a acometer cotovelos e punhos, certo? Cotovelos e punhos, aí. Há 3 semanas, apresentou infecção de garganta tratada com amoxicilina. Então, veja bem, nós estamos frente a uma criança, certo? Que ela começou a ter um quadro de artrite a nível do joelho, certo? Que é migratória, que depois passou a acometer cotovelos e punhos. Artrite migratória. Aí ele vai e complementa, que diz que há 3 semanas ele teve uma infecção de garganta, ou seja, provavelmente uma infecção bacteriana aí, tá certo? Então, você já tem que estar cogitando a possibilidade de que isso seja uma febre reumática. Ao exame diz, apresenta temperatura axilar, ele está febril, tem uma frequência cardíaca, ele está taquicárdico, o estado geral está comprometido e ele tem dispneia leve que piora com o decúbito. A ausculta cardíaca mostra sopro sistólico, veja bem, tem holossistólico, sopro holossistólico de média intensidade, mais audível em ápice, irradiando-se para a axila e com terceira bulha audível. Ou seja, o que ele quer dizer com tudo isso aqui? Que já tem sequela cardíaca. Se ele já teve um quadro de cardite com sequela cardíaca, antes da gente passar para a resposta aqui, certo? Você tem que saber que o tratamento ele vai ser realizado por toda a vida ou até os 40 anos de idade, caso seja comprovado que essa pessoa não tem, certo, contato com criança. Lembra que o tratamento ele é realizado com penicilina benzatina, de administração intramuscular, se tiver menor a 20 quilos a 600 mil unidades internacionais, se tiver maior ou igual a 20 quilos, é 1.200.000 unidades internacionais aplicadas cada 21 dias, tá certo? Lembra que esse é o tratamento. Só que a questão, ela não está falando disso, eu só aproveitei para revisar aqui. Diante do quadro de alta suspeita diagnóstica de febre reumática, ele já te diz, você não precisa diagnosticar, mas já dava para pensar, né? Qual a medicação a ser prescrita nesse momento? Cara, nesse momento aqui, o paciente tem inflamação. Se ele tem inflamação, eu tenho que dar corticoide para ele. Eu não vou dar AINE, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno e também não vou dar o ácido acetilsalicílico, tá bom? Então eu tenho que dar a prednisona aqui, que é um corticoide, beleza? Seguindo, um paciente de 15 anos já lembra que isso aqui é uma revisão, tá? Eu vou te mostrando só os pontos principais aqui que eu vou abordando contigo, beleza? Um paciente, então, de 15 anos de idade, certo? É um adolescente, sexo feminino. Só um detalhe, eu vou abrir já um parêntese aqui, certo? Antes de ler o resto, você pode pausar e ler completo, mas a ideia é, sexo feminino tem muita relação
com alterações neurológicas e cardíacas, mas principalmente neurológicas. Nas mulheres, elas são as que mais apresentam, por exemplo, a coreia de Sydenham, certo? Mas é só um detalhe. Foi atendida na emergência com quadro de faringoamigdalite. Então, é uma menina de 15 anos de idade que ela teve faringoamigdalite. O médico avaliou a paciente e a liberou para casa com o uso de anti-inflamatório. Beleza. Evoluiu com poliartrite, certo? Nódulos subcutâneos e cardite. Qual a lesão valvar mais frequente na febre reumática crônica? Ele não está pedindo para você diagnosticar, ele está dizendo, essa menina tem febre reumática crônica. Agora, eu quero saber qual alteração cardíaca a nível valvar, certo? Que seria a mais frequente. Cara, sem piscar, você marca estenose mitral. Por quê? Porque é a mais frequente. Pode gerar estenose aórtica? Pode, tá? Mas a mais frequente é estenose mitral. Pode gerar insuficiência da mitral? Sim, pode, mas a mais frequente é a estenose da mitral. Até em período de evolução pode ir para uma ou para outra, certo? Então a resposta é a letra A. Outra pergunta aqui já mais larga, né? Diz, menina com 6 anos de idade, certo? Ó, menina de 6 anos de idade, certo? Ou seja, uma criança, foi levada pela mãe à consulta em unidade básica de saúde por apresentar há uma semana intensa dinamia, quadro febril intermitente, ela tem febre, isso é critério menor lá, lembra dos critérios, tá, de febre reumática. Eu tô te induzindo a febre reumática aqui, certo? Mas eu quero te explicar. Lembra que os critérios de febre reumática, você tem critérios maiores e menores. Isso vai ser utilizado agora aqui, certo? Lembra dos critérios maiores? São os Jones, juntas, coração, nódulo subcutâneo e coreia de Sydenham, certo? E o eritema e coreia de Sydenham. E os menores é o FAA, né? Que é febre, alargamento do intervalo QT, aumento de VHS e PCR, certo? E você pode ter artralgia também, tá bom? Como critério menor. Então, eu tenho um critério menor aqui. Lembra que você tem que ter, para diagnóstico com os critérios, você tem que ter um quadro anterior de faringoamigdalite, somado com 2 critérios maiores, ou um critério maior e 2 menores, certo? Então, ele diz que é um quadro febril intermitente, certo? Com dor articular, certo? Que apresenta localizada inicialmente no joelho esquerdo, acompanhada de calor e rubor discreto, ou seja, ela tem uma artrite aqui, então já é um critério maior, certo? E que há 2 dias acomete o tornozelo direito, ou seja, tem uma artrite migratória, tá bom? Tem uma artrite migratória. A mãe informa que há cerca de 6 semanas a criança apresentou quadro de infecção de vias aéreas superiores, ou seja, provavelmente uma faringoamigdalite aqui, tá bom? Então, se você for vendo aqui, eu já tenho uma criança que teve um quadro de infecção de via aérea superior anteriormente, certo? Que ela apresenta um critério maior e um critério menor aqui. Aí, que regrediu com o uso de amoxicilina durante 5 dias. Ao exame físico, a criança encontrava-se afebril nesse momento. Eupneica, hidratada com intensa dinamia, hipocorada, uma cruz em 4, frequência cardíaca, ela está taquicárdica. Pressão arterial de 100 por 60, a ausculta cardíaca e a ausculta pulmonar foram normais, ou seja, ela não tem sequelas cardíacas aqui, beleza? Ela só teve uma crise. Foi observada hiperemia e calor e dor no tornozelo direito, com limitação de movimentos e a presença de áreas eritematosas com centros esbranquiçados no tronco. O que é isso aqui? Isso aqui é o eritema, é outro critério maior. Então, a gente já pode fechar o diagnóstico de febre reumática aqui, beleza? Ou seja, eu já tenho o antecedente faringoamigdalite com 2 critérios maiores, a artrite e o eritema, certo? E febre, que é um critério menor, certo? A febre não entra, né? Eu já tenho 2 critérios maiores aqui. Se fosse assim, seria um critério maior e 2 menores no caso. Mas eu já tenho 2 critérios maiores, eu já posso fechar diagnóstico. O outro detalhe, não vou ler o resto aqui, ela apresenta hemossedimentação elevada, VHS, e a proteína C é elevada também, certo? Proteína C reativa está elevada, certo? Os fatores inflamatórios entraria como critério menor também, certo? Além disso, o eletrocardiograma está mostrando um prolongamento do intervalo PR aí, tá? Do intervalo PR, ele entra também como critério menor, tá certo?
Como ele entra com critério menor, eu já tenho o quê? Eu já tenho 3 critérios menores aqui e tenho 2 critérios maiores, conjuntamente com o passado aí de infecção de via aérea superior. Isso é um quadro de febre reumática, beleza? Não tem que ter dúvida. E além disso, é uma criança de 6 anos de idade, tranquilo? Outra questão, mais rápida agora, ó. Um adolescente com 15 anos de idade procurou unidade de pronto atendimento relatando febre e dores que começaram nos joelhos, mas já atingem os tornozelos, certo? Ele apresentou anteriormente um quadro de amigdalite purulenta, geralmente é maior, 1 semana, aqui já disse tem 3 semanas. Ele relatou também que teve diagnóstico já de febre reumática há 3 anos, mas não está usando a penicilina benzatina prescrita, ou seja, ele está lascado. Aí diz, ao exame físico, ele está febril, ele tem febre, aí, certo? Na ausculta cardíaca, apresenta taquicardia persistente e sopro com regurgitação mitral intensa, certo? Ou seja, ele tem alteração cardíaca, ele já tem cardite com sequela cardíaca, certo? Porque ele já tem, provavelmente esse paciente tem uma insuficiência mitral, por causa que é regurgitação mitral intensa aí, certo? Associada a sopro aórtico diastólico. Aí fala do eletrocardiograma, tal. A gente tem que pensar em febre reumática aqui. Se você vê, tá repetindo tudo que a gente falou anteriormente. Mas ele te dá uma pista. Considerando os critérios de Jones modificados e o quadro descrito, o paciente, letra A, não preenche os critérios de Jones pela ausência de eritema marginado e nódulo subcutâneo? Não. Né? Não tem sentido essa aqui. Então descarta a letra A. Letra B, não apresenta diagnóstico de febre reumática. Poxa, mas olha só, ele tem febre, um critério menor. Ele tem, vamos melhor, é um adolescente que teve, certo? Um quadro de amigdalite purulenta, tem faringoamigdalite, né? Um histórico. Segunda coisa, aí a gente vai para os critérios de Jones. Ele tem um critério menor que é febre, certo? E ele tem artrite, tá? Ó, dores que começaram nos joelhos, tá? Mas já atinge os tornozelos, ou seja, uma artrite migratória já é um critério maior. E além disso, eu já tenho alteração cardíaca. Eu tenho cardite aqui, tá? Com sequela já, ele teve cardite já com sequela. Então eu tenho 2 critérios maiores aqui, que seria a artrite migratória com alteração cardíaca. Então, sim, fecha diagnóstico de febre reumática. Não é letra B. Letra C, apresenta novo episódio de febre reumática, pois estão presentes os seguintes critérios maiores. Artralgia já não é critério maior, é critério menor. Febre, critério menor. E intervalo PR prolongado no ECG é critério menor. Tá certo? Então a resposta é letra D mesmo. Olha só, apresenta recorrência de febre reumática com doença cardíaca reumática estabelecida e mais 2 critérios menores, além da evidência de infecção estreptocócica anterior. Olha só, ele disse 2 critérios menores. Ele se refere que essas dores que começam nos joelhos, certo? Isso é critério maior, mas o que eu me refiro é aqui. Você tem um prolongamento do intervalo PR, certo? Você tem um prolongamento do intervalo PR, isso é critério menor. Então, você tem febre e prolongamento do intervalo PR como critérios menores aqui, tá certo? Então, sim, você tem 2 critérios menores aqui e tem 2 critérios maiores também, tá bom? Outra questão diz, menino de 7 anos de idade é atendido em ambulatório de pediatria 1 semana após alta hospitalar, com diagnóstico de febre reumática e insuficiência mitral moderada. Olha, ele já foi bem direto. Ele já tem febre reumática e ele tem sequela. Qual a profilaxia secundária indicada nesse caso? Não tem erro. Eu já falei. Se você tem febre reumática com cardite e sequela, você vai administrar penicilina benzatina intramuscular a cada 21 dias por toda a vida ou até os 40 anos de idade. Por que que não é a letra C? Ó, penicilina benzatina intramuscular a cada 21 dias está correto, mas até os 25 anos de idade? Não. Isso seria se caso ele tivesse um quadro de febre reumática somente com cardite e sem sequela, certo? Letra B, penicilina via oral. Via oral você não vai usar, né? Você já corta aqui. E letra A, penicilina via oral, você já não vai usar, já corta aí, certo? Bom, pessoal, é isso, tá? Eu espero que tenha ajudado aí. Agradeço a tua atenção, compartilha esse vídeo, tá?